Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho deixar um versículo para a nossa meditação que está aqui em Rute, capítulo 1 e o versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Aqui o livro é de Rute, mas eu quero falar da história de Noemi. E como eu li nesse versículo aqui, vai dizer que na cidade onde ela morava, em Belém, faltou o alimento, faltou o pão. O marido de Noemi, achou por bem pegar os seus filhos e a sua esposa e sair para uma outra cidade, para a terra de Moabe, para peregrinar ali, quem sabe na expectativa de conseguir resolver o problema que eles não estavam resolvendo aqui em Belém, na cidade onde eles moravam. Foram para uma outra cidade ali para buscar alimento. Enfim, eu acredito que a intenção de Elimeleque era uma intenção boa, por ele ser o provedor, por ele ser ali o homem do lar. Ele queria sim, conseguir proporcionar isso para sua esposa, para seus filhos, e partiram. Mas embora tenha sido por uma necessidade, porque não vai dizer que foi porque ele quis conhecer uma outra terra, ele estava bem em Belém e de repente saiu, não, foi necessidade, era alimento, mantimento que estava faltando na onde eles moravam, e eles foram. Mas aqui a gente percebe que ele não orou antes de ir para Moabe. Ele estava em Belém e ele simplesmente saiu. Quem sabe ele sentiu a necessidade de ter que se posicionar diante daquela situação e achou que a melhor maneira de ele resolver aquilo que eles estavam passando seria ir para as terras de Moabe. Mas o que nós precisamos entender é que, embora a gente venha passar em algumas situações em nossa vida em que nós sentimos realmente que precisamos fazer alguma coisa, que nós temos que tomar uma atitude diante da situação que a gente passa, que nós temos que nos posicionar, que fazer. Não é tempo de ficar parado sem fazer nada. Eu e você precisamos antes tomar conselho com Deus. Nós precisamos antes buscar do Senhor uma direção. Eu não digo que você, que nós ficamos parados, diante da situação, esperando que venha se resolver por si só. Não é isso que eu estou querendo dizer. Também não estou querendo dizer que Elimeleque tinha que ter ficado em Belém. Eu estou simplesmente falando que ele, antes de sair para a terra de Moabe, ele não orou, não consultou a Deus. Talvez, existe a possibilidade de que Deus também dissesse para ele, desse uma outra direção, vá por um outro caminho, vá, siga um outro roteiro, vá para uma outra cidade. E a história não teria sido da maneira como foi, porque aqui no decorrer dessa história, nós iremos ver que Noemi ficou viúva porque Elimeleque morreu, os seus filhos cresceram naquela cidade, tomaram mulheres moabitas como esposas e eles também morreram ali, na terra de Moabe. Quer dizer, quando Elimeleque saiu de Belém, a intenção dele era somente peregrinar, mas ali eles ficaram. O porquê eu e você precisamos orar, pedir a Deus a direção, tomar conselho com Deus, porque às vezes a Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. A intenção de Elimeleque não era morar naquele lugar, era peregrinar, mas ele acabou morando, seus filhos acabaram se casando ali, construindo família naquele lugar e todos perderam a vida, ficou somente Noemi. Das que saíram de Belém em direção a Moabe, somente Noemi voltou. Foram 4, voltou somente uma. Então por isso que eu e você precisamos entender. Eu não digo que você tenha que ficar onde você está, da maneira como você está, na situação a qual você se encontra, mas se você sente realmente que você precisa fazer alguma coisa, que há essa necessidade de você tomar uma direção, busque de Deus, peça ao Senhor, fale com o Senhor, peça a Ele um direcionamento. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, a situação está extrema, eu não tenho aguentado passar por isso, não tenho condições de ficar da maneira como eu estou. Então ore, peça a Deus, porque quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Em Provérbios, capítulo de número 3 e o versículo 5, Salomão disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, Elimeleque confiou no coração dele, se estribou na sua sabedoria, se declinou sobre a sua sabedoria, sobre o seu conhecimento. E o final dele, eu acredito que não foi da maneira como ele esperava. Então nós precisamos aprender com essa palavra, com essa mensagem, que eu e você, antes de fazer alguma coisa, por mais que seja extrema a situação e que eu e você precisemos agir, fazer, nós também precisamos, na mesma necessidade,
com a mesma ênfase, pedir a Deus a direção, para que em vez de melhorar o problema, a gente não venha piorar. Eu e você precisamos ter essa consciência. Às vezes a gente vai agir sozinho por nós, em vez de melhorar, vai piorar. Mas quando a gente toma conselho com Deus, Deus ele sempre nos diz o que a gente deve fazer. Ele sempre vai nos dar a direção certa. Ele sempre vai dizer aquilo que é melhor. Então que nesse dia eu e você venhamos aprender com essa palavra, adiante das situações em que nós enfrentamos em nossa vida sempre. Sempre vai ter tempo. Pode ser a situação aconteceu agora, foi extremo, surgiu no momento, mas dá tempo de eu e você orar, de eu e você pedir a Deus uma direção, de eu e você pedir que o Senhor ele venha nos conduzir, nos direcionar. Dá tempo. Então nesse dia de hoje, se você tiver que fazer alguma coisa, ore antes. Peça a Deus para poder te dar uma direção. Peça ao Senhor para lhe direcionar, para poder dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer, porque assim nós teremos a certeza que em vez de piorar, nós iremos melhorar. Que em vez de que a situação ela venha se tornar em algo pior, com certeza, certamente, Deus ele vai dizer a maneira como eu e você podemos fazer para obter a solução para o problema que a gente tem enfrentado. Amém? Que o Senhor ele possa nos abençoar grandemente nesse dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe se você gostou dessa mensagem e que o Senhor ele venha nos abençoar.